Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, então para a aula de hoje eu vou começar retomando a nossa última aula que eu falei para vocês sobre os eletrólitos. Inclusive eu mostrei lá que a lâmpada ela fecha o circuito em soluções iônicas e não em soluções moleculares, né? Então vamos só relembrar o que eu disse na última aula, que nós temos lá soluções eletrolíticas, que são aquelas soluções formadas por substâncias que, quando diluídas em água, libera íons e conduzem corrente elétrica. Isso pode acontecer também quando ela é fundida. O que é fundida? Quando a solução ela é aquecida até o seu derretimento, tá? E eu falei para vocês também das soluções não eletrolíticas, que são aquelas soluções formadas por substâncias em que, quando em água, não liberam íons e não conduzem corrente elétrica, que é o caso das substâncias moleculares. Eu usei para vocês o nosso exemplo, aqui água e sal para iônica ou eletrolítica, e eu usei água e açúcar, água e sacarose, para soluções moleculares ou não eletrolíticas, né? Aí eu falei para vocês que essas soluções, elas podem sofrer dois processos, ou de dissociação ou de ionização. No caso de uma dissociação, é um fenômeno físico, ou seja, não há alteração na matéria, tá? Em que ocorre com substâncias iônicas. O exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ó, cloreto de sódio, NaCl, na presença de água, naturalmente eles vão liberar Na+, Cl-, porque ele já é um composto iônico. Então não tem alteração nenhuma na matéria, composto totalmente iônico, conduz corrente elétrica. Mas pode ser que os compostos moleculares, eles sofram o processo de ionização. O que é isso? Fenômeno químico, né? Porque a gente está falando de molécula que vai ser capaz de liberar íons. Então, é um fenômeno químico, uma reação química, que vai ocorrer com substâncias moleculares, onde nós vamos ter o que aqui? Coloquei para vocês o exemplo do HCl, uma substância molecular, né? Ametal com ametal, adicionado à água, que vai liberar H+, Cl-. Mesmo sendo uma substância molecular, ó, conseguiu liberar íons. Por isso que é um fenômeno químico, porque daí ele conseguiu liberar íons para condução de corrente elétrica. Os ácidos, em geral, sofrem esse processo de ionização, porque são compostos moleculares, mas quando diluído em água tem capacidade de conduzir corrente elétrica. Aí eu falei para vocês que as moléculas, elas têm um grau de ionização, né? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o nosso grau de ionização. O que é isso aí, então, ó? Vou colocar aqui, grau de ionização. O grau de ionização é a grandeza que mede a quantidade em porcentagem das moléculas que sofrem ionização. Isso é o nosso grau de ionização que vai ser determinado pela fórmula. Grau de ionização, que é um alfa, vocês vão colocar lá o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas dissolvidas, tá? Então, isso aqui é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total, número de moléculas dissolvidas, tá? Número de moléculas dissolvidas. Então, isso aqui é o grau de ionização. Esse grau de ionização, ele tem valores fixos, tá? Ele vai variar entre 0 e 1. Esse 0 e 1 vai de 0 a 100%, tá? Onde, quanto mais próximo do zero o eletrólito é fraco, então de 0 até 0,49 a gente tem um eletrólito fraco. Aqui, o 0,5 é um eletrólito moderado. E quando vocês têm um eletrólito que vai de 0,51 a 1, vocês têm um eletrólito forte, certo? Bom,
Isso foi o que eu falei para vocês na última aula. Aí eu pedi para vocês fazerem os módulos 20 e também pedi para vocês fazerem o módulo 22, né? Bom, para essa aula, eu vou fazer os exercícios, vou corrigir os exercícios do módulo 20 com vocês, porque daí depois eu faço a correção dos módulos dos ácidos na aulinha de ácido, tá? Então, vou fazer com você aqui a correção do módulo 20 rapidinho, para vocês não perderem. Bom, o exercício 1 desse capítulo aí, então vai falar um pouquinho das substâncias dissolvidas em água, né? E vamos para as afirmativas, então. Composto 1, a afirmativa 1. Os compostos moleculares que sofrem ionização quando os íons são formados mediante a quebra das moléculas desse composto pela água, são bons condutores de eletricidade? Verdadeiro, tá? Qualquer composto molecular que sofra ionização vai ser bom condutor de corrente elétrica. É o exemplo que eu falei para vocês dos ácidos inorgânicos. 2. A dissolução do álcool etílico composto por moléculas polares em água promove a formação de íons, tornando a solução eletrolítica? Falso. A dissolução do etanol não vai ter liberação de íons, porque é um composto que vai formar uma molécula. 3. Os compostos iônicos, quando colocados na presença de um solvente ou quando fundidos em estado líquido, separam os íons positivos dos negativos, processo chamado de dissociação iônica. Assim, íons livres permitem a condução de corrente elétrica? Totalmente certo. Todo composto iônico vai ser capaz de conduzir corrente elétrica. E a 4, duas moléculas de água reagem para produzir um íon hidrônio, que é o hidrogênio, tá? E um íon hidróxido. A água, mesmo pura, não é um simples amaranhado de moléculas de H2O, pois a presença desses íons na água pura torna de grande condutividade. Isso é falso, tá? Quando a água é pura, ela só tem H+, e OH-, e não vai ser suficiente para ter uma boa condutividade elétrica. Então, vocês vão marcar a letra B como correta. O exercício 2, ele colocou aí para vocês introduzir um fluxo iônico, né? Um fluxo iônico, mostrando aqui para vocês a diferença de potencial. A gente tem, então, um polo positivo e um polo negativo. E aí, na letra A, ele fala assim, ó. Explique o que ocorre com a intensidade da corrente elétrica quando uma solução iônica e uma solução molecular são introduzidas sequencialmente no sistema esquematizado acima. Bom, o que eu disse para vocês? Eu falei para vocês que os compostos, quanto mais forte for o eletrólito, maior vai ser a condução de corrente elétrica, não foi? Isso de acordo com o grau de ionização. Sendo assim, quando eu coloco uma solução iônica, a condutividade elétrica é alta. Se na sequência eu colocar uma solução molecular, o que vai acontecer com a condutividade elétrica? Vai diminuir, tá? Então é isso que vai acontecer. Vai ter uma diferença na condutividade elétrica, pois quando a solução iônica é adicionada, aumenta a condução. Quando a solução molecular é adicionada, diminui a condutividade elétrica, certo? A letra B fala assim, ó. Esboce um gráfico, condutividade versus tempo, que deverá ser observado após a introdução de, primeiro, uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, seguida por 2 de um fluxo de água e outra solução de cloreto de sódio, desculpa, não é ácido clorídrico, é cloreto de sódio, a 0,2 mol por litro. Considere que cada uma das 3 etapas permanecem em contato com as placas duradouras durante 60 segundos. Então, eu montei aqui para vocês o gráfico, ó. O gráfico de condutividade em função do tempo. Cada solução fica em contato com os polos por 60 segundos, então coloquei intervalos de 60 segundos, 0, 60, 120, 180. Então ele fala lá, solução 1, cloreto de sódio 0,1 mol por litro, 60 segundos. Coloco água, eletrólito fraco, cai a minha condutividade elétrica, fica por 60 segundos. Coloco uma solução com eletrólito forte, sobe por mais 60 segundos. Então, esse aqui é o gráfico que vocês têm que apresentar aí no exercício 2, tá? E o último exercício desse capítulo, desse módulo, né, do módulo 20, é o exercício 3, que vai falar o seguinte para vocês, ó.
Sal de cozinha, cloreto de sódio e açúcar sacarose são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas apresentam um comportamento completamente diferente quando a condução de corrente elétrica. É correto afirmar que, primeiro, o cloreto de sódio ele é formado por um metal e um ametal, o que garante que ele é um composto iônico, ou seja, na presença de água vai liberar íons, tá? Enquanto que o açúcar, que é a sacarose, é um composto molecular. Na presença de água não libera íons, não forma íons. Ele é molecular e ele não tem capacidade de sofrer ionização. Isso é o que vocês têm que saber para esse exercício. Sendo assim, qual que é a resposta correta? É a letra C. Porque o cloreto de sódio é um composto iônico e suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres. A sacarose é um composto constituído de moléculas e suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, pois as moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de carga. Certo? Então isso é o que a gente viu na última aula. Agora eu vou dar uma retomada com vocês sobre os ácidos e vou terminar a nomenclatura também. Então vocês vão receber a segunda videoaula e a parte 2 desse capítulo, ok?